E aí, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Eu sou o Alê Santos. Em breve chego no seu tocador com o podcast O Que Vem Depois, nova produção da Central 3. É um podcast desenvolvido por mim, no que eu tenho chamado de uma jornada rumo ao desconhecido. Nos episódios trago sempre especialistas em temas promovendo debates e discussões sobre o nosso futuro, misturando política, ciência e cultura pop. Tudo junto e misturado. E é sempre bom lembrar, o podcast que vem depois foi um dos contemplados do programa Mais Vozes, iniciativa da Central 3 e da Apoia-se. Não esqueçam, em agosto, o que vem depois chega na podosfera. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, para o Lado B do Rio 328, chegando no YouTube e no seu feed de podcast. Fazer aquela clássica abertura, né, para quem está no YouTube. Vê se é assinante do canal, se não for, assine. Quem é assinante, ativa a notificação para não perder quando começar os programas. Deixar o like, que pra gente é muito fundamental também. Os comentários, enfim. A gente quer que vocês ajudem a engajar o Lado B aqui no YouTube, nessa caminhada que a gente meio que iniciou esse ano aqui no Lado B no YouTube. Aliás, 8 anos de Lado B fizemos agora, dia 12 de agosto, então mais um ano que a gente está aí tentando sempre se renovar de alguma forma, mantendo também sempre o caráter de ir para cima, ir para frente, de trazer pautas relevantes. E hoje, uma das que a gente está devendo aí há um tempo, a gente vai ter o prazer de falar. Daqui a pouco eu apresento o convidado. O time está desfalcado. O Daniel Soares ainda está de férias, mas o Fagner está aqui comigo no Saúl Estúdio, e a Laura Ramos via internet. E aí também está aqui com a gente no Saúl Estúdio Rick Azevedo, trabalhador, influenciador digital, candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL. Rick tem uma atuação marcante, uma pauta que a gente aqui tem falado desde que começou, que é, enfim, a gente acha, inclusive, que devia ser uma agenda única, né, Fagner? A esquerda devia estar unida nessa pauta, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que é a defesa da reformulação, né, do fim da escala 6x1, que é uma escala desumana de escravidão. Enfim, um prazer estar aqui com você, Rick. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Lado B, boa noite a todos que estão em casa, boa noite, trabalhadores e trabalhadoras do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui para debater esse assunto extremamente importante e urgente, e como você falou muito bem, deveria ser uma pauta única, porque nós estamos atrasados nesse sentido. É isso. Fagner e Luara, hoje o Lado B é inteiramente dedicado a um amigo que talvez a gente não tenha tido oportunidade de deixar claro que era um amigo nosso, né? De dizer que a gente era amigo dele. Adriano da Luca Bueno era professor do Colégio Estadual Dário Veloso, em Toledo, no Paraná, formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, também era engenheiro de segurança no trabalho e de produção, professor e empresário. Ele viajava com a sua mulher, Raquel Ribeiro Moreira, também professora, no voo Voipass 2283, né, aeronave ATR 72500, que saiu do aeroporto regional do Oeste, em Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, quando caiu na última sexta-feira, dia 9 de agosto, em Vinhedo, quase chegando ao destino. Todos os 62 ocupantes, dos quais 58 passageiros, entre eles um menino de 4 anos e uma menina de 3 anos, mais os 4 tripulantes, morreram na queda. Teve uma cachorrinha também, que pertencia a uma família que estava entre os passageiros. Uma família venezuelana. Isso, que também morreu. E o Adriano... Quem era o Adriano, né? O Adriano tinha no Lado B um companheiro de suas viagens. Era um dos ouvintes, assim, mais ativos e carinhosos com a gente nas redes. Ele praticamente postava do Lado B pra gente, marcava o Lado B, marcava a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter, quase toda semana que saía alguma coisa do Lado B. Gostava muito de futebol, era ouvinte da Central 3 de outros programas de futebol, amava o Flamengo, nosso Flamengo, mas também, enfim, tinha foto com
vários jogadores, treinadores, com camisas de outros times, enfim. Torcia pro Operário de Ponta Grossa, tá? Isso. E ele prezava pelo bom debate nas redes, assim, ele era um cara... Isso é algo muito raro nas redes, principalmente na comunidade de futebol, né? Que, enfim, tá sempre aquela masculinidade, aquela coisa da agressividade, da rivalidade. Ele era um cara que estava sempre de bom trato nas redes, inclusive falando de futebol, mas também falando, enfim, de política, né? Ele era um comunista, como a gente, ele estava sempre apto a participar do debate. E o Adriano da Luca Bueno faria aniversário no último domingo, ele tem um irmão gêmeo, que eu vi manifestação na rede, inclusive não anotei o nome dele, mando um abraço, se eu não me engano é Alex, para ele que eu vi também falando sobre o irmão. Enfim, Fagner, Luara, boa noite, acho que a gente quer falar do Adriano, né, Luara? Oi, Caio, Fagner, já quero cumprimentar também o Rick, nosso convidado aqui, e saudar todo mundo que nos ouve a partir de agora. Eu tô um pouco emocionada, Caio, eu quero externar minha solidariedade, né, a todos os amigos e familiares das vítimas desse terrível acidente aéreo em Vinhedo, mas em especial os familiares e amigos do Adriano, né, nosso apoiador, nosso amigo aqui do lado B, que viajava com a sua esposa Raquel, como você falou. É estranho, assim, eu até relatei isso lá no nosso grupo esses dias, né, quando a gente recebeu a notícia, é sempre chocante, porque gente, né, não tem aquele contato direto, não é um familiar, assim, então não vai receber a mensagem direta ali. Mas aí quando eu estava vendo a lista, né, quando eu estava vendo a notícia e tinha a lista dos passageiros, das vítimas, eu falei, nossa, eu não conheço ninguém, mas eu fico tão triste, né, tão chocante um acidente desse, e depois chegou a notícia do Adriano, ou seja, a gente conhecia alguém ali, e muitas vezes aqui no lado B a gente... não tem noção de como impacta a vida das pessoas e como essas pessoas, né, os nossos ouvintes, apoiadores, que viram amigos, também nos impactam. E o Adriano, a gente, claro que, né, se lembrou dele imediatamente, porque é um cara extremamente generoso, foi um cara extremamente generoso com a gente, sempre participativo, sempre falando... Então, me marcou muito, assim, e me chocou muito quando eu recebi a notícia. Então, eu espero que as investigações agora possam trazer alguma paz e também justiça, né, para que essas famílias tenham respostas e possam se despedir de seus entes queridos com dignidade, né. E, especialmente hoje, eu dedico a minha participação ao Adriano, a minha participação no lado B de hoje ao Adriano e as boas lembranças que a gente cultivou nas redes do lado B, onde ele sempre demonstrou esse carinho com a gente. Boa noite, Lu, boa noite, Caio, boa noite, Rick, boa noite a turma que está acompanhando a gente no YouTube e também acompanhando a gente no podcast, né, no feed. Rapaz, esses últimos dias foram muito complicados, assim, por conta desse acidente aéreo. Um acidente aéreo já é uma coisa que naturalmente me impacta muito. Eu sou uma pessoa que voo pra cacete e tenho medo de avião. E então, naturalmente, é algo que me impacta muito. Mas quando eu recebi a notícia do Adriano no último domingo, que era o dia do aniversário dele, como o Caio colocou, isso bateu para mim num outro lugar, assim. Bateu para mim numa outra posição que eu ainda tô digerindo, assim. Eu, desde domingo, venho pensando, refletindo muito, não só sobre o Adriano, sobre a tragédia que foi alguém ter perdido a vida dessa maneira. Eu não gosto de imaginar, mas eu imagino o terror que deve ser você estar numa situação como essa. Eu não desejo para ninguém uma situação como a que ele e as outras 61 pessoas viveram na última sexta-feira. E aí me bateu de uma outra maneira, assim, me bateu de uma maneira que eu tenho tido dificuldade, pensado muito nisso ao longo dos meus dias. Esse acidente e a figura do Adriano tem ficado muito presente na minha memória nos últimos 4 dias aí, né? Dividindo o espaço com a vida e com o trabalho e com tudo, mas sempre pensando nele, porque o Adriano era um cara que hoje me faz pensar muito sobre a forma como a gente se relaciona com as pessoas, sabe?
eu não sou uma pessoa das mais expansivas para demonstrar minhas amizades e ficar, né? Não sou uma pessoa de dizer muitas coisas para os outros. E eu, ao longo desses 8 anos que a gente tem aqui, obviamente, eu já fui reconhecido centenas de vezes nos mais variados espaços, desde do ônibus ao metrô, ao jogo de futebol, ao bloco de carnaval. E eu, obviamente, sempre sou muito solícito com todo mundo que se apresenta, vem falar comigo, sou muito educado e converso e me dedico a conversar com as pessoas que têm um certo reconhecimento com o trabalho que a gente está fazendo. Mas nas redes eu sou um pouco diferente. Eu às vezes me sinto meio negligente mesmo com muitas pessoas que me procuram, que às vezes me escrevem, me marcam nas coisas, até por falta de tempo. E, né, eu não sou de ficar olhando muito quem me manda mensagem, quem fala comigo virtualmente, né? E o Adriano era uma dessas figuras, né? Como ele não morava no Rio de Janeiro, a gente não se conhecia pessoalmente, não teve a oportunidade de se encontrar e dar um abraço, como as pessoas que vivem aqui no Rio, que quando encontram a gente na rua, fala como se fosse melhor amigo, né? Vem, abraça, aquele negócio, pô, te ouço toda semana, você me representa, não sei o quê. E o Adriano nunca pôde fazer isso pessoalmente com a gente, né? Mas ele fez isso muitas vezes virtualmente. Muitas vezes virtualmente. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? No quanto essa nossa geração, a geração da internet, né? A geração que constrói relações para além do toque, né? Para além da presença. Hoje a internet proporciona que a gente tenha relações com pessoas que vivem em qualquer lugar do mundo. Eu fiquei pensando como o nosso luto é muito diferente do luto dos nossos pais, do luto dos nossos avós, né? Que tem relações com essas pessoas, né? Nossos pais, nossos avós, criaram relações com pessoas de carne e osso, né? E nós criamos relações com pessoas de carne e osso e com pessoas que não existem fisicamente na nossa vida, né? Mas existem pessoas que são muito especiais, que se fazem presentes fisicamente até sem ser fisicamente. Era o caso do Adriano. No domingo, quando eu recebi a notícia, eu imediatamente eu corri pro Twitter e fiz lá um search de mensagens que o cara trocou comigo ao longo desse período. E a gente se falou muitas vezes, eu respondi muitas vezes, mas outras passaram batidas e eu não falei nada. E uma em especial me emocionou muito, porque o Adriano era isso, ele era um cara que, além de curtir o nosso trabalho e dizer, ele fazia questão de quase toda sexta-feira, quando ele pegava a estrada ou quando ele ia pegar algum avião, ele fazia questão de postar uma foto na rede social dizendo que estava pegando a estrada ou estava no aeroporto ouvindo a gente. E ele fotografava, botava a caixa de som dele da JBL que ele ouvia no carro e tal. Falava, tô pegando a estrada, hoje, essa semana não tem programa, mas tô ouvindo programas antigos. Até isso ele fazia. E uma outra mensagem que eu fiquei pensando muito, assim, e que me emocionou muito e que me emociona até agora, é que no dia 4 de outubro do ano passado, eu tava vivendo um momento muito delicado da minha vida, que a minha mãe tava morrendo, literalmente, e ao mesmo tempo que a minha mãe tava morrendo, o meu time tava vivendo o melhor momento da vida dele. E aquele momento foi um momento muito delicado pra mim, assim, porque era um misto de emoção surreal, porque eu tava me dividindo entre o Rio de Janeiro e Itaperuna, que era onde a minha mãe morava. E, enfim, tava naquele misto de emoção, né? Minha mãe também era tricolor fanática, tanto quanto eu. E ela queria que eu acompanhasse, para além da doença dela, ela queria que eu acompanhasse o que estava acontecendo com o Fluminense aqui no Rio. E ela sempre fazia questão de dizer para mim que eu tinha que continuar vivendo a minha vida, indo pro estádio, né, me encontrando com os meus amigos, a despeito da situação que ela estava vivendo, que ela sabia que ela estava no final da vida dela, a gente sabia. Mas naquele dia, 4 de outubro, foi o dia da semifinal da Libertadores do ano passado, entre o Fluminense e o Internacional, o jogo de volta lá, que foi um jogo épico. E eu estava vendo o jogo na casa de um amigo em Copacabana, e aí eu resgatei no domingo, agora, uma mensagem que eu não tinha visto, que ele me mandou naquele dia, no dia 4 de outubro do ano passado. Ele era flamenguista fanático, né, o Adriano,
Mas ele fez questão de 5 minutos depois que aquele jogo acabou, que o Fluminense se classificou para a final da Libertadores, ele fez questão de botar uma mensagem no Twitter dizendo assim que ele queria muito me dar um abraço naquele momento. E eu não respondi a mensagem dele. Eu não vi. Eu tava no estado, sei lá, que eu tava. Devia estar, né, famoso vendo sombra de mosquito. E não respondi. Não vi. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Na forma, às vezes, como a gente não só não diz para as pessoas o quanto elas são importantes para a gente, até aquelas pessoas que muitas vezes estão do nosso lado e que vivem junto com a gente, mas hoje a gente também tem a necessidade de dizer muitas vezes que as pessoas com quem a gente não tem contato pessoal, elas também podem ser muito importantes na nossa vida em alguns momentos. E o Adriano, sem saber naquele momento, e nem eu sabia, ele foi muito importante, né? Porque eu estava vivendo um momento muito difícil, a minha mãe estava muito doente, estava de final, um mês depois ela acabou falecendo, e eu estava vivendo um momento de muita euforia ao mesmo tempo, né? E agora esse cara que não era nada meu, que nunca me deu um abraço, nunca me viu pessoalmente, nunca apertou a minha mão, mas a relação que a gente construiu foi através da palavra, né? Ele ouvia o que a gente falava aqui toda semana, e por ouvir ele né, colocou a gente num papel de amigo também, né? E esse cara lembrou de mim mesmo sem nunca ter me dado um abraço, sem nunca ter apertado a minha mão, sem torcer pro mesmo time que eu. Pelo contrário, ele torcia pro arquirrival, mas ele colocou ali na rede social que naquele momento ele gostaria muito de me dar um abraço, porque ele deveria imaginar o quanto eu estava feliz por estar vivendo aquele momento. Ele nem sabia a situação da minha mãe, por exemplo. E agora, infelizmente, ele se foi, enfim, com 47 anos, 2 dias antes de completar 48, e morreu dessa maneira trágica que faz a gente pensar muito na vida, né? Faz a gente pensar nas nossas relações, como a gente constrói a nossa vida todos os dias, né? Com as pessoas que a gente vive, convive e ama, mas também com as pessoas que a gente é importante para elas, muitas vezes sem a gente ter tanta consciência assim, né? Que vivem à distância. Então, queria muito, cara, muito, muito, muito dedicar esse programa a ele, dedicar a esposa dele, aos outros 60 passageiros que infelizmente perderam a vida nessa tragédia, e dizer assim, eu não sei se os familiares, se os amigos do Adriano também escutam o Lado B, se não escutam, se tem rede social, se não tem, mas eu queria muito que essas pessoas que ficaram soubessem que, o ente querido que eles perderam, cara, era uma pessoa do mais fino trato, e que é muito raro a gente ter alguém como ele era, infelizmente se foi. É isso. E a partir do abraço que a gente gostaria de dar no Adriano e não conseguiu dar, a gente oferta o abraço a todos e todas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que é o que move a gente aqui nesses últimos 8 anos. Bem, vamos falar da pauta que a gente quer trazer hoje com o nosso convidado. O movimento Vida Além do Trabalho visa reformular a exaustiva escala de trabalho 6x1 vigente no Brasil, propondo a implementação da escala 4x3 como uma alternativa mais equilibrada. A proposta busca garantir a dignidade, saúde e bem-estar dos trabalhadores, alinhando-se com princípios constitucionais e promovendo um ambiente de trabalho mais justo e harmonioso. E aí, Rick, a gente sabe mais ou menos da história, já é uma história que tem sido bastante difundida nas mídias alternativas, principalmente de esquerda, mas também a grande mídia de vez em quando vai lá, né, dizer que tem uma coisa acontecendo e tal. Você é um trabalhador, um cara que trabalhava no comércio e que lidava, né, com produção de conteúdo nas redes, que não eram conteúdos de política, de trabalho, né, mas que um dia foi desabafar, um justo desabafo, com certeza, sobre a carga de trabalho que trabalhadores, principalmente do comércio, têm, e pronto, virou isso aí, um movimento gigante. Você é um cara nas redes muito atuante, nas ruas também, que eu vejo você também indo para a rua, porque a gente sabe que o debate também se dá lá. Então eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse um pouco pra gente, pra nossa audiência. Afinal de contas, como é até chegar esse momento, quem era você, como é que foi, e como é que também está sendo, enfim, lidar com esse momento numa pauta que eu acho, a gente repete aqui pela 3ª vez, que deveria ser a pauta primordial de quem se entende de esquerda nesse país hoje, que é acabar com essa escala 6x1.
Primeiramente, boa noite a todos e a todas. Boa noite especial para a classe trabalhadora do Rio de Janeiro, na qual, nesse momento, está trabalhando duro para manter esta cidade de portas abertas. Eu sou um trabalhador do comércio, eu venho do comércio, trabalhei 12 anos na escala 6x1. Como você disse, eu postava sobre alguns conteúdos do mundo pop, algumas coisas do mundo político, principalmente na nossa eleição de 2022, né? Postava, sim, sobre política. Eu não sou uma pessoa apolítica, né, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sempre estive atento à política, embora nunca tinha me filiado em partido algum, nunca tinha feito de nenhuma organização, de nenhum coletivo, mas sempre fui uma pessoa muito atenta ao mundo político e muito revoltada ao mundo político e muito revoltado com as condições de trabalho no Brasil. Então, um dia, né, 13 de setembro de 2023, eu postei um vídeo reclamando e denunciando a escala 6x1, que é uma escala escravocrata. Eu repito isso para todo mundo, é uma escala escravocrata, é uma escala que ela está aliada a um trabalho análogo à escravidão. Eu afirmo isso porque eu já estive nessa escala por 12 anos, essa escala me adoeceu. Então, quando eu postei esse vídeo, eu postei de forma despretensiosa, não postei com nenhuma intenção de que tô postando aqui e vai engajar e vai viralizar. Postei porque eu estava revoltado e a gente hoje em dia, quem posta conteúdo com uma certa frequência, meio que a gente usa como um diário, né? A gente usa para desabafar. É um vídeo de 1 minuto e 5 segundos, se não me engano. É um vídeo muito rápido, é um dia bem que assim, que eu tô bem revoltado, eu tava com muita ansiedade, eu tava acabando de me curar de uma depressão por causa do trabalho. Eu tinha acabado de retornar para a farmácia, qual ambiente de trabalho que eu tive mais traumas, onde eu tive mais problemas, tá? Que a minha amiga Rafaele, que trabalhou na primeira farmácia que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Então foi um ambiente muito hostil e eu tinha muitos traumas. E aí o ambiente me tornou uma pessoa muito resistente a trabalhar em farmácia. E aí, nesse ano de 2023, lá em julho, eu tive que voltar a trabalhar em farmácia. E eu tava muito revoltado. Eu voltei muito revoltado porque eu tava com uma sensação de fracasso horrível. Você se sente muito fracassado porque é uma escala que te impede de estudar. É uma escala que te impede de você progredir. Por isso que eu falo que é um trabalho análogo à escravidão. Porque tudo que te prende, que te impede de avançar, na minha concepção, seguindo o significado do que é um trabalho análogo à escravidão, a escala 6x1 também pode se configurar. Então, eu me senti muito fracassado e eu estava muito revoltado. Era um momento que eu estava muito revoltado. E aí, no dia 13, eu postei esse vídeo. Eu gravei esse vídeo no dia 12, porque eu estava de folga. Eu falei, cara, eu só vou ter essa folga agora, e agora eu vou trabalhar a semana inteira, eu só vou ter na outra semana. Só que eu não postei, por algum motivo, eu arquivei o vídeo. E aí, no outro dia, eu estava mais revoltado ainda, porque eu tive que entrar fora do meu horário, e aí eu estava mais revoltado. Eu cheguei no trabalho cedo, porque não era o meu horário era à tarde, e eu tive que entrar mais cedo, e aquilo me revoltou mais ainda, porque ainda tem isso, né? Você tem que seguir as regras que a empresa quer. Se ela quer que você entre mais cedo, você tem que entrar mais cedo. Se ela quer que você entre mais tarde, você entra mais tarde. Você não tem autonomia, você não tem vida além do trabalho, e a gente vai chegar lá. Então, eu cheguei nesse dia, e aí fui ao banheiro, me troquei, postei o vídeo e fui trabalhar. Quando eu voltei para o horário de almoço, em torno de 13 horas, era quase 14, o vídeo estava viral na internet inteira. Só que eu já tinha tido outros vídeos virais relacionados ao mundo pop. Lançamento de música pop da Beyoncé, enfim. Então eu já tinha tido outros vídeos virais. Aí eu falei, tá, o vídeo viralizou. Beleza, desliguei o celular porque eu estava no trabalho. E aí, quando eu saio do trabalho, eu vi que não era só um vídeo viral. Eu vi que tinha, porque no vídeo eu faço uma convocação. Quando é que a gente vai meter o pé na porta e acabar com essa escala desumana e resolver esse problema? Então eu convoco. E no que eu convoco, as pessoas chegam falando, vambora. E aí eu me sinto intimidado. Porque assim, eu fiz uma convocação de forma genuína. Você é o general da tropa, né? Eu fiz uma convocação de forma genuína.
E as pessoas levaram a sério, porque de fato foi assim, um desabafo genuíno. Eu falei, pô, vai dar 2 comentários. Assim, eu nem falei, só falei, pô, soltei o vídeo. E aí eu falei, não, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu sempre fui muito assim, revoltado, relacionado a CLT. Não sou anti-CLT, não quero que a CLT acabe, mas a CLT precisa ser revista urgentemente. É uma CLT retrógrada, é uma CLT antiga, é uma CLT ultrapassada e ela precisa ser revista urgentemente. Então, eu falei, aqui a gente tem uma oportunidade. E aí eu comecei a reagir aos comentários, eu respondendo os comentários em vídeo. Então, para sintetizar esse primeiro momento, a partir desse vídeo viral, eu crio um grupo de WhatsApp, uma comunidade que eu também achei que não ia dar muita gente. A comunidade lota em dias, tipo 2, 3 dias, a comunidade só cabe 2.000 pessoas. A comunidade lota, e aí vem gente de todo o Brasil, não, vambora, vamos fazer alguma coisa. Falei, tá, gente, eu totalmente imaturo, nunca tinha tido experiência com movimento, com coletivo, com partido. Aí eu falei, vambora. E o povo falando, vambora. Eu, não, vambora, claro, a gente vai fazer e vai acontecer. Sem saber como que eu ia fazer isso acontecer. Mas eu vi que realmente existia uma demanda ali. E eu falei, é uma oportunidade, de cara. E você não é do Rio, né? Não, sou natural de Tocantins. Eu sou do Norte. Você veio pro Rio... Vim pro Rio com o sonho do Sudeste. Tá, que é... Acho que é importante isso também, sim, né? É um ponto. Né? Sim. Eu vou só concluir aqui, aí eu vou falar essa questão. Vai. Então eu vi que era uma oportunidade e aí a partir desse grupo, dessa comunidade que eu crio no WhatsApp e os vídeos que eu vou respondendo às pessoas, a gente vai criando esse espaço de desabafo e em cima desse espaço de desabafo, a gente vai se criando essa comunidade que aos poucos se torna o Movimento VAT. E aí eu já me empolgo e eu chego pro meu amigo e falo, olha, eu quero fazer uma petição direcionada pro Congresso Nacional para alterar a CLT. Ele fala, você tá louco? Você tá bem? Falei, não, eu quero porque a galera tá querendo mudar e a gente precisa ter algo efetivo, a gente precisa ter algo, eu já ciente, eu já tinha, olha, né, que quem tem que mudar, quem tem esse poder de fazer uma alteração, de propor essa nova lei é o Congresso, é a Câmara Federal, é o Senado, então eu falei, eu quero uma petição direcionada mais especificamente para a Câmara Federal, falando que a gente quer o fim da escala 6x1. E aí, a partir do momento que eu crio a petição, eu solto a petição com uma assinatura, que é a minha, e aí, em poucos minutos, já tem 1.000, 2.000, e em uma semana bate 50 mil. Quando a petição bateu 50 mil, eu falei, pronto, era o que eu queria. Falei, aqui eu vi que tem um norte, e a gente vai pra lá. E aí, voltando, eu não sou do Rio, eu sou de Tocantins. Eu sou de uma cidade chamada Taipas, que é no interior de Tocantins, mas morava em Palmas. Quando eu vim pro Rio, eu morava em Palmas, que é a capital. E aí eu vim pro Rio com o sonho do Sudeste, com aquele sonho de que enquanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu vou ter, né? Que é o nosso neoliberalismo famoso aí, que tem feito uma lavagem na cabeça das pessoas. Eu nunca adotei esse discurso de forma genuína. Eu testei, eu falei, cara, então tá, se é essa a proposta, se enquanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu vou ter, então eu vou pro Rio, porque lá tem mais oportunidades, lá eu vou conseguir, e eu cheguei aqui com essa mente de trabalho. E eu trabalhava na farmácia, e eu fazia bico de garçom, e eu vendia coisa na praia, e eu vendia cerveja na praia, e eu vendia isso, e eu vendia aquilo, e eu vou fazer, e vou acontecer, e eu vou empreender. E aí os anos foram se passando e a ficha foi caindo que não. Não é isso. E aí foi essa questão toda. Foi assim, é todo um enredo, né, pra eu chegar até aqui, né? Mas é um resumão básico, de forma sintetizada, pra gente começar essa conversa. É isso mesmo. Rick, antes de passar pra gente debater essa pauta do VAT, eu queria saber então, assim, e como é que quem é o Rick Azevedo agora, depois de toda essa repercussão? Como é que você deu o seu encontro com a política institucional, vou dizer assim, partidária, sim, que faz você se tornar candidato a vereador do Rio de Janeiro? Porque eu acho interessante quando você traz essa, vou chamar de crueza, no melhor sentido possível, porque eu acho que nenhum trabalhador, não conheço ainda um trabalhador que não entenda conceitos que às vezes são tratados pela intelectualidade como coisa, né, de outro mundo. Não conheço trabalhador que não saiba, não entenda o que é mais-valia. Não conheço trabalhador que não saiba o que é exploração. Então, quando você traz assim, olha, não sabia assim, mas você tinha essa revolta, e quando você fala, né, que bateu rapidamente, a petição bateu rapidamente 50 mil assinaturas, quer dizer, as pessoas sentem isso, sentem na pele. E aí agora, como é que foi esse encontro seu, né, de alguém que tinha essa revolta
mas que não tinha ali, talvez, os meios, as ferramentas, não sabia por onde começar, com as ferramentas, com o partido, com a institucionalidade? Como é que foi esse encontro? Então, eu não tinha, e talvez não tenho para algumas pessoas, a famosa intelectualidade, né? O famoso intelecto de militante, né? Mas eu sempre tive uma revolta organizada dentro de mim. E eu sempre soube quem são os meus inimigos, eu sempre soube para onde eu tinha que ir, eu sempre soube para onde eu tinha que me direcionar para que a gente começasse a fazer esse debate de uma forma interna. Então, o Rick Azevedo de 2023 era um Rick Azevedo trabalhador de um balcão de farmácia que saiu diretamente do balcão de farmácia para ser líder de um movimento a nível nacional. E aí não é que eu chego totalmente cru, né? Eu faço os meus estudos internos, eu vou ali vendo para onde eu tenho que ir, mas eu vou criando a maturidade dentro do movimento. E de primeira mão, a primeira coisa que eu pensei eu preciso ir para a Câmara Federal. Ninguém me falou isso. Eu falei, eu tenho que ir para a Câmara Federal, porque é lá que a gente vai propor o fim da escala 6x1 de forma mais coesa. Então essa minha relação, ela não tem uma receita, ela foi acontecendo. Eu procurei a deputada federal Érica Hilton, na qual me recebeu super bem, e a gente foi construindo esse debate para a gente construir a nossa PEC, que hoje está protocolada no Congresso Nacional. E aí a gente vai construindo, mas parece que é uma forma tão natural, não sei se tinha alguma coisa já escrita para que eu realmente estivesse à frente desse movimento, mas o que mais me deixa feliz, o que mais me encontrou, o que mais me fortalece é a fácil comunicação que eu tenho com as pessoas que me seguem. Esse é o meu maior intelecto, né? Essa é a minha maior força, e aí a partir disso que eu vou aprendendo para que eu chegue dentro das instituições, para que eu chegue lá de igual para igual e falo, aqui nós temos uma demanda, aqui nós temos uma petição com mais de 1 milhão de assinaturas, e vocês estão aqui no Congresso para fazer aquilo que a sociedade necessita, e a gente quer o fim da escala 6x1. Então, se eu fosse falar para você, olha, eu comecei assim, e eu fiz essa receita aqui, eu estaria mentindo. As coisas foram batendo no meu peito, e a partir desse momento, eu tive que aprender algumas coisas na marra, sim, mas outras coisas foi acontecendo de forma muito natural. Então, o Rick Azevedo de hoje é um Rick Azevedo que saiu do balcão de farmácia para ser líder de movimento e que atualmente é candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Essa proposta de ser candidato nunca esteve dentro de mim. Essa coisa de ser candidato nunca foi nada que eu pensei nunca. Eu pensei que o movimento vai avançar, eu vou ser líder do movimento e a gente vai conseguir. Só que as coisas elas foram fluindo e elas foram seguindo para um caminho que ou eu me candidato para defender a pauta verdadeiramente ou outras pessoas vão usar de mim. Eu não estou aqui para ser o bobo da corte. Eu estou aqui com uma demanda muito responsável, eu estou aqui com uma demanda no meu colo que eu tenho que ter muita responsabilidade. Eu não estou mais representando a revolta do Rick Azevedo, eu represento a revolta de mais de 1,2 milhão de assinaturas que exigem o fim da escala 6x1. São trabalhadores de todo o país, nós temos grupos em todos os estados da federação, então surge propostas que não me agradam, surge inconvenientes que não me agradam, surge pessoas que vêm falando, não, você não é capaz de levar essa pauta porque você não tem estudo suficiente para isso, surge pessoas com soberbas intelectuais, com a famosa síndrome academicista, e aí falam, não, você tem que passar essa pauta para o nosso partido, você tem que passar essa pauta para a gente porque você não tem capacidade de defender.
defendê-la. Então é um dos pontos que eu falo, então peraí, então agora eu vou avançar mais um pouquinho. Além de ser líder do VAT, eu vou me tornar também candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. E aí é nesse caminho, mais uma vez, a minha revolta, porque eu fui assediado e sou constantemente, né? Falo isso aqui não para me fazer de vítima, mas porque ninguém é inocente, sabe que é uma pauta grandiosa, que algumas pessoas querem falar que apoiam só para se beneficiar mais uma vez em cima dos trabalhadores. E já que se tem alguém que tem que defender lá dentro do sistema, que seja um trabalhador. Então, que seja o fundador do movimento VAT. Engraçado que eu vendo o Rick falar, me trouxe muito à memória aqui um outro amigo nosso que já esteve aqui também entrevistado com a gente, que também fez parte de um movimento, né, não igual, mas parecido, que é o nosso amigo Lívio Luna, né, que era do movimento dos motoristas de aplicativo aqui do Rio, né, e o Lívio, inclusive, tem muito tempo que eu não falo com ele deu uma sumida das redes, eu acho que ele, inclusive, não está mais nas redes, mas ele também era um ouvinte de longa data do Lado B, e um dia ele acabou que a gente trouxe ele aqui para poder falar sobre a pauta dos motoristas de aplicativo, né? E aí eu queria já, em cima do que o Rick está falando, parabenizar a deputada, ao Rick e a deputada Érica Hilton também, porque uma das reclamações que o Lívio mais tinha, nem sempre ele falava isso publicamente, mas algumas vezes nós conversamos no privado, e acho que não tem problema nenhum eu falar isso, mas uma das grandes reclamações do Lívio é que muitas vezes ele levou a pauta dos motoristas de aplicativo para lideranças políticas já com mandato, exercendo mandato, e ele nunca teve o tratamento real que deveria ter tido, uma pauta que é super justa, né? Afinal de contas, a gente também está falando de uma categoria extremamente explorada, né? Que é dos motoristas que não tem direito nenhum, enfim, que muitas vezes, né, não sabem, né, acaba trabalhando com uma visão distorcida do que é o trabalho, muitas vezes acha que é o patrão de si próprio, e a gente sabe que a realidade não é essa, né? E aí, o Rick, em cima dessa sua experiência, eu queria, né, ir além agora, essa questão que eu acho que é fundamental, a gente tem que, enfim, os partidos de esquerda, de uma maneira geral, essa deveria ser uma pauta que unificasse todo mundo, né? A gente tinha que estar muito mais do que 1,5 milhão de assinaturas, né? A gente deveria ser muito mais gente colocando, debatendo essa pauta em todos os lugares, com todas as pessoas. E aí a gente, nessa questão do mundo do trabalho, a gente tem um problema que é muito sério, que o trabalho ele já não é hoje como ele era há 10, 20 anos atrás, né? As pessoas estão cada vez mais precarizadas, como você falou, trabalhando cada vez mais, com salários cada vez mais arrochados, adoecendo. A gente tem pesquisas aí que apontam que os trabalhadores nunca estiveram tão doentes por conta do trabalho, né? E a gente também tem um outro desafio que a gente vem ainda pensando, refletindo sobre ele. A gente não tem respostas prontas, mas a gente sabe que muito provavelmente na hora que a porca torcer o rabo, vai estourar em cima do nosso lombo também, no lombo do trabalhador, que é a questão da automação. As pessoas estão sendo trocadas por máquinas, cada vez mais por máquinas. Então tem muitos desafios aí no mundo do trabalho. Como que você vê essa questão e como você vê que isso dialoga também com a pauta do 6x1? Essa questão, porque assim, eu tô aqui para falar e defender todos aqueles e aquelas que assinaram a nossa petição, todos aqueles e aquelas que apoiam o fim da escala 6x1. Só que eu tenho um norte bem definido para essa luta, que é a classe trabalhadora do comércio, do varejo, do setor de serviço. Então, essa questão da automação para a classe do comércio é meio que uma ameaça fantasiosa. Porque eles querem dizer, a gente vai substituir vocês aqui pelos caixas automáticos, mas não substitui, porque tem que ter alguém lá. Rick, você tá falando que não existe? Não existe, a gente vai aqui na Zona Sul agora, a gente vai ver. Só que eles usam isso dizendo que vai substituir todo mundo. Não vai. Verdadeiramente, porque eu acredito que se fosse para substituir, isso eu tô falando do comércio, tá? Do varejo, já teria substituído. Porque se o patrão pudesse não empregar ninguém, eles não empregariam. E se eles pudessem fazer isso, eles já teriam feito.
Porque eles não estão empregando porque a gente quer a classe trabalhadora empregada. Jamais. Eles empregam porque eles acham, principalmente no comércio, uma mão de obra extremamente barata, né? Porque nós estamos aqui falando do fim da escala 6x1, mas lembrando que a maioria das pessoas que estão na escala 6x1 recebem um salário de fome, porque o salário mínimo do Brasil é um salário de fome. É uma escala extremamente ridícula, que na maioria das vezes os empresários brasileiros não cumprem nem essa escala. Se você for ali no comércio agora, no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, as pessoas estão trabalhando 7, 8, 9 dias para folgar um. Então a gente está falando aqui de crime, porque teoricamente a CLT ela só permite até 6 dias de trabalhos consecutivos. No 7º você tem que folgar. Mas, te respondendo a sua pergunta de forma mais coesa e incisiva, eu acredito que existe e vai existir cada vez mais, mas se a gente ficar também com medo de se impor por essa questão da automação, a gente não avança. Porque eles também querem usar isso, se você não aceitar o que a gente quer, sim, você será substituído. Chantagem, é uma chantagem emocional. Se você não fizer isso aqui, se você não aceitar o salário mínimo, escala 6x1, sem benefício nenhum, você vai ser substituído por um caixa robotizado aqui no Zona Sul, por exemplo, aqui no supermercado. Mas tem uma fiscal lá do lado, porque isso aqui no Brasil não funciona direito. E assim, entendeu? Como você disse, né? A mão de obra barata. Via de regra, estão os trabalhadores. Então, assim, eu acho uma preocupação válida, só que eu acho que a gente tem que ter cuidado também, porque eles usam essa arma para desmerecer o debate da diminuição da jornada de trabalho. Então a gente tem que ter um cuidado com essa questão, principalmente aqui no Brasil, né? Porque quando para tirar os nossos direitos, eles adoram usar as armas lá de fora, né? Mas quando a gente fala que alguns países lá já estão com a escala 4x3, aí é utopia. Não, aí pro Brasil não tem condição, que isso? Então a gente também tem que ter cuidado com essas falácias modernas, né? Que acabam impedindo da gente avançar com os debates necessários. Rick, tem uma pauta sobre comunicação, né? Você é uma pessoa que se comunica bem, estava nas redes, né, falando, como você falou, de cultura pop, mas também de política, enfim. Sim. Eu quero saber como é que você se comunica com o trabalhador. Você já deve ter tido esse embate algumas vezes nas redes, ou mesmo pessoalmente, nos movimentos que você faz nas ruas. Como é que você se comunica com o trabalhador, que é um trabalhador que às vezes, como você falou, uma lavagem cerebral tão grande que foi feita, sim, que ele mesmo é contra, né? Uhum. O fim da escala. Acredito eu que talvez seja uma minoria, mas de toda forma acredito que tenha tido alguém que falou, como a gente estava conversando em off, né? Vai acabar com a economia se acabar a escala 6x1, né? Sim. Como a gente... Diziam a mesma coisa na época da escravidão. Na época da escravidão. 13º, a capa clássica do Globo, né? 13º é desastroso para o país, né? Enfim. A gente tem que deixar as criancinhas aqui na fábrica, porque só... O que tem demais? Trabalhar 16 horas na fábrica, enfim. E a gente sabe que a classe média, principalmente a burguesia, sim, os donos dos meios, eles acham isso mesmo. Mas o trabalhador muitas vezes é forçado a achar. Sim. Como é que você dialoga com esse trabalhador? A gente costuma dizer, eu odeio esse termo, já não uso há muito tempo, e eu espero que ninguém mais use, que é o pobre de direita. Esse termo é péssimo, né, Lu? A gente é crítico desse termo. Porque, enfim, né? Mas assim... Afasta. Não comunica absolutamente nada, né? Não. E aí, como é que se dá essa comunicação? É um termo que eu nunca usei. Isso, e nem vamos usar, mas assim, acho que você captou a essência. Como é que você faz essa comunicação com o próprio cara do lado, lá, o balconista de farmácia? Como você que fala assim, não, mas eu preciso desse emprego, mas se for 4x3, eu não vou ter esse emprego. Como é que faz isso? Como é que você faz essa comunicação? E aí eu quero que você aproveite e complemente seu planejamento, sua estratégia de comunicação como um todo. Como é que eu vou além, porque eu acho que muitas vezes muitas pessoas que já têm mandato há muito tempo não conseguem comunicar da maneira como você muito provavelmente comunica. Então eu queria que você falasse. Então, a gente tem 2 rumos nessa conversa. Primeiro, nas redes sociais tem muita gente que entra só para desmerecer a pauta. E aí eu escolho muito bem com quem eu vou desgastar minha energia, né? Se eu ver que realmente é um debate que vai valer a pena, eu começo. Se não, eu simplesmente ignoro. E normalmente eu faço isso entrando no perfil, né? Dou a entrada no perfil e vejo. Eu falei, essa pessoa aqui não tem cara que trabalhou escala 6x1.
Então ela tá falando de uma coisa que ela não sabe o que é viver na pele. Mas não posso afirmar que que todo mundo que tá ali reclamando, falando, Rick, eu acho essa proposta 4x3 inviável, eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu sei que tem pessoas ali alienadas. A gente sabe que a alienação da burguesia foi algo muito bem feito. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que eles fizeram muito bem, obrigado, né? Digamos de passagem, né? Eles alienaram de uma forma que é por isso que a gente não consegue muita coisa, porque se não fosse essa alienação tão forte, a gente já teria conseguido muitas vitórias. Então, o meu diálogo é o seguinte. Vamos supor que eu entre e eu vejo que é uma pessoa que dá de conversar. Primeira coisa que eu respondo é o seguinte: por que você acha que não é viável? E aí a pessoa responde alguma coisa e aí eu pego para dar mais um instigado no debate, eu respondo em vídeo. Falei, então, o que acontece? A classe trabalhadora conseguiu 13º, férias remuneradas, licença maternidade, FGTS, seguro-desemprego. Você acha que essas vitórias vieram como? Você acha que essas vitórias chegou até você como? Você acha que esses direitos que você está usufruindo agora, você é carteira assinada, então você usufrui desses direitos. Você acha que conseguiu como? De mão beijada? Você acha que um político, um empresário falou, olha, que legal, né? Vamos dar aqui para ele o FGTS, o seguro-desemprego, a própria carteira de trabalho assinada, que muita gente tem uma ilusão que, Getúlio, maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, né? Foi uma pressão popular, ou ele realmente, né, fazia a consolidação das leis do trabalho, ou as fábricas iriam parar. Então, eu entro mais nesse debate para tocar na ferida. Falei, então se você não acredita que a classe trabalhadora não consegue o fim da escala 6x1, você está duvidando dos próprios direitos que você está usufruindo. Você abriria a mão desses direitos? Aí eu vou assim mais na ferida. Só que esse debate na internet sempre tem. Se você entrar nos meus comentários, sempre tem pessoas ali entrando para questionar e falar, olha, a escala 4x3 não é viável, eu até apoio, mas acho que a 5x2 é uma escala mais viável, isso e aquilo, beleza, isso é na internet. Nas ruas, isso não existe, de verdade. Muito provavelmente aconteceu, acho que poucas vezes, da minha figura chegar num lugar público e algum trabalhador me confrontar. Se não me engano, foram 2 vezes. Falou, não vai acontecer. Entendi. Todas as vezes que eu chego no comércio com o banner, que eu virei aquele moço da TIM que anda com o banner, olha o chip. Aí eu ando com o banner do VAT. E aí eu chego, por exemplo, a última panfletagem que eu fiz na Zona Sul foi Ipanema. Eu fiz de Ipanema até Leblon. Todo o comércio que eu passava, sim, todo mundo apoiava. Falava, gente, pelo amor de Deus, eu sigo você, eu não apoio. Então, o que eu percebo? Por que eu estou falando isso? Eu vejo que a maioria das pessoas que comentam opiniões contrárias nas minhas redes sociais são pessoas que nunca viveram a mazela da escala 6x1 na pele. Entendi. São pessoas que às vezes estão numa situação melhorzinha, que aí a gente também tem o egoísmo dentro da própria classe trabalhadora. Eu tô 5x2, eu trabalho no escritório, eu ganho 2.000 e poucos reais, 3.000 e poucos reais. Então, se tá legal pra mim, pra que acabar a escala 6x1? Então, a gente tem esse próprio egoísmo. Fazendo essa filtragem, eu vejo que tem muito isso. Mas eu consigo reverter algumas pessoas dentro desse debate mais incisivo, de tocar mais na ferida. É assim que eu faço. Mas nunca expulsando. Por exemplo, um resgate que eu fiz muito também, eu não sei se vocês chegaram a ver, quando a Érica começou a propor a nossa audiência pública, que inclusive vai acontecer agora no mês de agosto, a gente não tem a data, mas deve acontecer no final do mês. Quando a Érica propôs a nossa audiência pública, o Marco Feliciano e a bancada do PL foi em cima da Érica para tentar barrar a audiência. E aí ali ele fala claramente que o trabalhador tem que trabalhar até a exaustão. Não sei se você viu esse corte. É um corte bastante grotesco, né? Bem cara de quem nunca trabalhou, bem cara de quem vive às custas da classe trabalhadora. E aí, em cima desse corte, eu faço um react e aí eu falo, vocês estão vendo o que tá acontecendo?
né? E aí muitos apoiadores do Marco Feliciano vêm para mim, entra nos grupos, pessoas evangélicas e fala, olha, votei nele, mas eu tô contigo, tô orando pelo movimento, tô orando por você, e eu falo, seja muito bem-vinda, fique aqui comigo. Então você acha que, entendeu? Desculpa te interromper, você acha então que, pelo que você percebeu, dá para dizer que essa é uma pauta, embora você seja de esquerda, partido de esquerda, essa é uma pauta que, no geral, é uma pauta que é a esquerda que compra, você falou da Érica e tudo mais, mas você acha que até o tal do trabalhador de direita, você acha que, por ele estar sentindo na pele, você acha que também tem gente ali de outros espectros políticos te apoiando? Essa pauta é uma pauta de todos os trabalhadores e trabalhadoras de todos os viés possíveis, todos. Se você entrar nos nossos grupos, tem trabalhadores de esquerda, de direita, de centro, de extrema esquerda. A única coisa que a gente não aceita nos grupos é qualquer tipo de violência, preconceito, enfim. Mas quando entra um trabalhador de direita nos nossos grupos de WhatsApp, de Telegram, a gente acolhe ali e a gente vai conversar com ele sim, porque ele é trabalhador e a gente quer todos os trabalhadores juntos, né? Embora eu esteja no PSOL, eu não estou aqui para julgar quem não é do PSOL, eu quero conversar com todos. O PSOL foi o partido que eu me filiei, mas te respondendo é isso, né? A pauta fim da escala 6x1 é uma pauta de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nos meus comentários, o que mais você vai achar são pessoas ricas, eu sou de direita, mas em você eu acredito. Em você eu vejo que realmente é uma pauta que eu quero defender. Isso é legal, porque nos últimos tempos a gente teve essa divisão bem legal para a classe política, né? Cada um se colocou no seu canto e aí a gente tenta fazer essa união da classe trabalhadora que é bastante essencial para a gente conseguir o fim da escala 6x1. Eu acho que mais até do que união, né? A politização, né? Que eu acho que é a grande questão. Tava conversando rapidinho antes só de passar para a Luara, tava conversando com um amigo meu ontem, e aí a gente, né, nossa grande questão, né, de estar sempre criticando alguma coisa, a gente estava criticando uma última entrevista que o nosso amigo, o companheiro Boulos deu lá em São Paulo, quando ele falou sobre a questão lá da droga, etc e tal. Aí um amigo escreveu para mim, pelo visto vem mais uma derrota em São Paulo, etc e tal. E aí eu falo que pior que a derrota é a derrota quando você escolhe por não politizar o povo, né? O mais importante é a vitória é muito importante, obviamente, mas a vitória também precisa vir junto com a politização, né? Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Quer aprender ou treinar o seu inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça o WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Eu estou ouvindo aqui, pensando, porque eu também trabalhei em farmácia, Rick, trabalhei em caixa de farmácia e trabalhei em laboratório de manipulação. E foi ali minha primeira experiência com a primeira assembleia que eu organizei antes de pensar em estar ligada ao movimento sindical, que é onde eu atuo hoje. E aí, te ouvindo falar, eu fico lembrando dessas coisas, porque você fala assim... Até tem, às vezes, essa pessoa que é precarizada também, mas que está ali numa condição um pouquinho melhor, mas talvez até essa pessoa também passou perrengue, mas existe uma crença enraizada, né, do neoliberalismo também, que você primeiro precisa passar um perrengue, precisa se lascar, e aí você conquista as coisas, e aí é uma história de superação. Então eu me lembro que numa dessas assembleias, vou dizer assim, que a gente fez reunião lá com o patrão, né, porque... tinham reduzido, a gente trabalhava direto, licença para poder contar essa historinha aqui, porque eu acho que ilustra, tá, gente? A gente ganhava comissão.
né, do laboratório, assim, a gente ganhava comissão sobre as fórmulas que entravam e desciam e tal. Então a gente otimizou a produção, porque nós trabalhávamos muito, às vezes não, eu não me lembro de fazer uma hora de almoço completa. E eu estudava na época, então eu acordava cedo, aí ia trabalhar, almoçava correndo, voltava pro laboratório, fazia lá. E aí, quando a gente começou a bater a meta, reduziram a nossa comissão. Então nós chamamos uma reunião que virou uma assembleia, e aí eu me lembro do patrão, né, chegar lá no dia e falar, meter o dedo na minha cara e falar comigo assim, eu não quero esse negócio de PT aqui dentro, não. Falou desse jeito comigo, na época ele falou, esse negócio de PT aqui dentro. E falou assim, porque quando eu vim pra cá, eu ficava o dia inteiro com fome. Eu passava assim, às vezes não tinha dinheiro pra poder pegar ônibus. Aí eu me lembro que eu só virei pra ele e falei assim, mas você não deseja isso pra sua filha, por que você deseja pro filho dos outros? Quer dizer, você tá reclamando de barriga cheia, porque você tá fazendo assim, mas, entendeu? Tô reduzindo a comissão, mas você tem seu salário, tipo assim, né? Sim. Então eu fico ouvindo isso, porque é uma mentalidade. E quando a gente fala, né, do fim da escala 6x1, nós estamos falando de redesenhar o mundo do trabalho. Sim. A pauta pode ser primordial essa, mas a gente fala, né, o mundo do trabalho como a gente conhece, de redesenhar isso aí, porque em algum momento a gente naturalizou esse tipo de coisa, né? De trabalhar tanto que não sobra nem tempo para viver. E a pauta da qualidade de vida, da vida digna ou do bem viver, como eu tenho falado aqui no lado B do Rio, acabaram escanteadas pelo neoliberalismo, pela lógica da produtividade, pela lógica da história da superação, né, que eu acabei de falar. E aí seu vídeo viraliza primeiro no TikTok, foi isso? Isso. Que é uma rede social geralmente associada à chamada geração Z, né? Então, Sim, é um público mais que eu jovem amo. do que a nossa geração aqui, né? Que já e essa geração nossa que já assimilou essa ética, né, de trabalho da exploração. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse recorte geracional, né, e se você acha que a adesão destes jovens, né, essa adesão imediata ao movimento, se isso também é um reflexo do trabalho pós-pandemia, se você acha que existe alguma relação, e se vocês do VAT já discutiram, receberam relatos referentes a isso, se existem esses dados também, né, de apoio, a maior parte do apoio dessa geração, é dos mais jovens, e se existe também essa né, como eu falei, essa reflexão, porque essa geração que está chegando agora é uma geração que está pegando o trabalho pós-pandemia, por isso que eu citei a pandemia. Vocês têm esse debate já fizeram alguma coisa nesse sentido? Então, o movimento VAT, ele nasce através de mim dentro de uma plataforma que é tida como a plataforma de dancinha. Então, isso você já percebe que é algo diferente, já tem uma demanda diferente. E só para iniciar, a nossa PEC, ela é histórica no Congresso, é a primeira PEC que nasce da internet, mais exclusivamente do TikTok. É a primeira PEC que é protocolada de uma demanda que vem da internet. E aí, quem faz o meu vídeo se tornar viral, quem faz essa demanda acontecer no primeiro momento, porque as primeiras horas ali são decisivas, e eu lembro muito bem, é a geração Z em peso. Hoje a gente tem todas as idades, enfim, mas a geração Z em peso, eu percebi na hora, porque eram pessoas novinhas falando, eu concordo contigo, eu não aceito isso. Então, esse recorte de geração me dá uma esperança tão grande, porque eu estou amando ver o medo que os RHs, que os empresários estão da geração Z. Toda vez que eu vejo uma empresária, uma pessoa de RH falando, a geração Z não quer trabalhar, porque eu tô aqui com 3 vagas e vieram aqui 10 pessoas e ninguém quis. Falei, pois é, né, querido? Ninguém quis. Talvez escala 6x1, salário de fome. Aí vocês acham que a nova geração, a geração Z e as novas que estão chegando, né? Que eu tô colocando muito fé nessas novas também. Tô ansioso pra essa nova geração chegar no mercado de trabalho. Então, a gente tem esse recorte dentro do movimento muito claro. Relacionado à pandemia, a gente não tem muito esse recorte, se essa revolta foi mais pós-pandemia, a gente não tem uma resposta concreta para te dar. Mas acredito que também, porque na pandemia fragilizou muitas pessoas, inclusive a minha pessoa, que eu perdi o emprego, fui morar na casa de amigo de favor, então foi aí que eu tive que voltar a trabalhar em farmácia. Então, te respondendo aqui de forma crua, porque de fato não é um debate tão incisivo que a gente faz para ter essa certeza, mas eu acredito que sim.
Porém, esse recorte geracional é tudo. Esse recorte geracional é o que faz o movimento ter esse engajamento todo nas redes sociais. Porque a nova geração chegou com tudo dizendo, não vamos aceitar. E eu tenho certeza quando muita gente fala, você acha que essa escala vai acabar? Vai. Se vai ser com a demanda do movimento VAT, eu não sei. Isso o tempo dirá, e eu espero que sim. Mas a nova geração vai fazer com que a gente desenhe novos rumos para o mundo do trabalho aqui no Brasil, porque eles não querem mais, eles não querem. Se você entrar no TikTok, e aí eu fico feliz, porque já vi vários vídeos, tipo assim, vários que eu digo uns 4 ou 5, de jovens falando, olha, aqui na minha empresa era 6x1, mas mudou, agora tá 5x2, devido à repercussão do movimento. E isso me deixa muito feliz. Obviamente, queremos a mudança na lei. A gente não quer essa coisa de favor, porque aí eles colocam 5x2 na hora que quer, e na hora que fica puto, já volta pra 6x1. Mas saber que algumas empresas, inclusive agora eu tava no metrô de Botafogo, encontrei uma seguidora que falou, olha, eu já estou revendo, ela é gerente, e ela falou, já estou revendo para acabar com a 6x1 aqui no restaurante que eu trabalho. Isso me alegra muito. Eu ia te fazer essa pergunta. Sabe? Como é que tá essa relação? Aproveita e responde, por favor. Como é que tá essa relação com o RH? A galera que é gerente... Tem gente que tá fazendo assim, o cara tá com a demanda, o movimento tá grande. Não, assim, a maioria dos gerentes me odeiam, né? A maioria dos gerentes me odeiam e falam que eu tô criando um movimento de vagabundo e de preguiçoso. Se ser vagabundo e preguiçoso é não aceitar ser precarizado, então, assim, somos, né? Que bom que você consegue ser um escravo calado, porque a gente não consegue, não. Bom pra eles, né? Para os empresários. Mas, enfim, é isso. A maioria dos gerentes me odeiam. Né? Inclusive, no começo, muitos me atacaram, faziam um vídeo me atacando, enfim. Mas tem alguns gerentes sensatos que apoiam. Inclusive, encontrei um gerente agora no metrô de Botafogo. Né? Não posso falar o nome dela, mas alô, seguidora que me encontrou no metrô de Botafogo agora. Tá? Estou muito orgulhoso já dela pensando em modificar a escala para que fique pelo menos 5x2. Porque, gente... Só para complementar esse debate, escala 6x1 é inviável, não dá pra gente aceitar mais. A gente começou o início dessa conversa aqui com relatos bem tristes de uma pessoa que se foi, de uma pessoa querida, que embora vocês não conheciam pessoalmente, era uma pessoa querida, era um seguidor, era um apoiador, e isso envolve também no nosso discurso Vida Além do Trabalho, que é o nome do movimento, VAT, Vida Além do Trabalho. Essa lógica de trabalho, onde você está 100% à disposição do trabalho, onde você só vive para trabalhar, não existe mais. Isso é mais que ultrapassado. Então, quer dizer, a vida é curta, a qualquer momento você se vai, e aí você não tem tempo de viver com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. Então a gente envolve essa questão porque a nossa vida é passageira de fato. E não, a gente não tá aqui fazendo um discurso anti-trabalho. A gente não tá falando de não trabalhar. A gente tá falando de um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Que é mais que justo. E aí, muita gente fala, Rick, você não acha que escala 4x3 é muito? Não é muito, não. Visando o salário de fome que a gente recebe para trabalhar mais de 8 horas por dia, porque a gente tem um recorte. A CLT permite até 8 horas por dia. Mentira. A maioria das pessoas trabalham 10 porque os patrões não cumprem o que está na CLT. Eu falo isso, coisa que eu posso provar. Eu tenho um canal de relatos do Brasil inteiro de pessoas denunciando, pedindo socorro, pessoas que têm salário mínimo parcelado, pessoas que recebem férias atrasadas, pessoas que estão trabalhando 14 dias, 2 semanas para folgar apenas 1. Então os empresários não estão com medo apenas do fim da escala 6x1. Os empresários estão com medo porque o Ministério Público, e eu aproveito para falar isso, o Ministério Público não está fazendo uma fiscalização correta, o Ministério Público não está fiscalizando o comércio, o varejo e o setor de serviço como deveria. Porque se você descer aqui agora, em qualquer supermercado da Zona Sul, você vai ouvir pessoas dizendo, eu trabalho 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias para folgar 1. Isso é crime. Então, eles estão com medo não é só do fim da escala 6x1.
Eles estão com medo da proporção que o movimento VAT está tomando, eles estão com medo da proporção que a nova geração está fazendo esse movimento VAT tomar, que eles falam, esse movimento de vagabunda é um movimento de pessoas que não vão aceitar mais. E aí, só para finalizar essa fala, eu tava ontem no Twitter mesmo, né, tava acontecendo ali um debate, porque eu amo que também tem a questão das gerações brigarem entre si. A geração Z que não deita pra nossa geração e a nossa geração, algumas pessoas perdidas que não querem aceitar que são novos tempos, são novos modelos de trabalho. E as pessoas não querem mais simplesmente apenas trabalhar, elas querem viver, viajar e nada mais que justo. E aí teve uma pessoa que disse assim, se você tem 20 anos e você não trabalhou ainda e você não saiu da casa dos pais, você é uma pessoa duvidosa, algo assim. E aí veio outro menino que eu entrei no perfil dele e ele tem cara de uns 18 anos e tal, e aí ele responde assim, se os seus pais não têm condição de dar para você uma faculdade, não tem condição de fazer com que você fique em casa para estudar e ter um trabalho melhor, não tenho culpa que você é um pobre coitado. Obviamente, eu não estou romantizando esse discurso. Muita gente não estuda, só não estuda, não é porque não quer, porque não tem condições. Mas o que eu percebi nesse debate que eu entrei, que aí gerou um debate, o debate era o seguinte, aí o menino respondeu de volta, falou, não, eu sempre tive condições, mas eu trabalhei porque eu gosto de trabalhar, sempre trabalhei desde os 14 anos, aí eu me meti, eu falei, não, peraí. Aí eu me meti, eu falei, querido, eu trabalho desde os 12 anos, o meu primeiro trabalho foi vendendo pastel na minha escola pública, obviamente, e eu não concordo que as pessoas têm que começar a trabalhar com 12, 14 anos, 15 anos. Eu concordo que se a pessoa tem condição de ficar em casa para só estudar, ela fique. Se você tem condição de ficar na casa dos seus pais, eu saí com 17 anos. Mas aí a gente volta para a fala que ela colocou aqui muito bem colocada pra gente, que é o seguinte, as pessoas têm uma condição, né, de estudar, de ter uma vida melhor, mas tá com esse discurso alienado que, se eu passei por essa dificuldade toda, se eu sofri todas essas mazelas, você também tem que passar por isso, né? É assim que a gente vence na vida. É isso que vai te fazer crescer. Então é um debate mentiroso, é um debate falacioso, que pra você conseguir ter uma faculdade, você tem que sofrer sim, você tem que começar a trabalhar com 14 anos, você tem que juntar dinheiro, você tem que pagar a sua faculdade, tem que lembrar que pessoas que colocam outras pessoas no mundo têm que ter responsabilidade também. Não é só colocar filho no mundo. Tem que sim estruturar, tem que dar uma condição melhor. Então, o que eu vejo realmente para resumir, é esse embate. É uma geração atrasada que aceitou tudo, que aceitou ser precarizada, caladinha, e aí agora tá vendo a nova geração que fala, não vou aceitar. E aí é tida como a geração mimimi, a geração que não gosta de trabalho. E aí eu deixo aqui os meus votos pra nova geração, apenas continue, porque vocês estão arrasando. E Luara, eu sei que você quer fazer um comentário. Tem uma coisa que é interessante nesse duelo de gerações, né? Que é a gente olhar os nossos pais, né? Que tinham, via de regra, né? Embora fosse um outro momento da vida, né? A vida, como o Fagner falou, né, uma vida mais presencial, num ritmo diferente, mas a carga de trabalho, via de regra, era muito maior que a nossa, que já é uma carga, né? Então, assim, as coisas vão se modificando conforme a gente tenta andar, né? É claro que isso vai variar de que tipo de trabalho a gente está falando e tudo mais, e de que lugar, né? Capitais evoluem de uma forma, quer dizer, andam de uma forma, interior de outra e tal, mas assim, a gente vai voltando lá para trás, né? Nossos avós, 16 horas, e vai voltando, escravizados, né? Sim. Enfim. Lu, você quer fazer um comentário, né? Eu também, é um comentário seguido de uma pergunta para a gente, então já encaminhar aqui. Vai. Porque o Rick, você já falou, né? E eu queria comentar também sobre essa dimensão escravagista, né, do trabalho no sistema capitalista, essa coisa de ter sempre alguém à disposição, ou pelo menos durante aquela jornada de trabalho, né, o patrão acha que tá ali, ele muda seu horário, né, isso envolve, então, tanto o controle dos corpos, como também, por consequência, o controle do tempo dos trabalhadores, né, tanto que é super comum o desvio de função,
além do tempo que se estende, também é muito comum que quando o trabalhador precisa desempenhar um trabalho diferente do que aquele que ele foi contratado para realizar, né? Porque os patrões acham que naquele momento em que o trabalhador está ali, ele está à disposição para realizar tudo que o patrão achar necessário. E aí o próprio patrão, né, ele não se organizou para poder fazer um planejamento, não sabe nem demandar, ele não é um líder, e ele está poupando o próprio tempo, mas usando do tempo das pessoas que estão ali, para, inclusive, né, ter que ser submetidas a trabalhos que alienam. Mas eu queria, além desse meu comentário, se você quiser comentar sobre isso também, mas eu queria que você trouxesse para a gente como é que está o projeto hoje, né? Como é que está a articulação e como apoiar, como é que faz para poder participar, para nossa audiência também poder, né, apoiar o movimento VAT. Sim, essa questão que você trouxe é muito importante, porque é realmente isso, né? Eles querem contratar uma pessoa para fazer 5, 6, 7 funções, 8, 9, 10 funções. E aí a gente volta pro recorte das gerações novamente. A nova geração não quer fazer mais que uma função, ela quer fazer aquilo que ela foi paga, que ela é paga para fazer. Encarando o trabalho como trabalho e não como a pauta central da sua vida. Então eu concordo muito com esse comentário, porque escala 6x1 é isso. A maioria das pessoas que trabalham em escala 6x1 são pessoas do setor de comércio, varejo e serviço. E aí, como você já trabalhou em farmácia, você sabe, você é contratada para fazer um serviço de balcão, mas você faz caixa, você limpa a farmácia, você repõe, você faz tudo. E isso por um salário de fome e uma escala escravocrata. Né? Porque a escala 6x1 é uma escala escravocrata. É uma escala que não deixa a gente se livrar desse período ridículo que foi a escravidão, desse período patético que foi a escravidão. E quando eu falo disso, me sobe uma raiva tão grande, porque o Brasil é muito atrasado para isso. A gente está muito atrasado. E quando a gente leva esse debate para pautar, você ainda encontra, que agora eu vou entrar nessa questão, como está o nosso debate no Congresso, é ridículo, porque você pega um Congresso reacionário, um Congresso que vive às custas da classe trabalhadora, um Congresso que vive às custas daqueles e aquelas que estão na escala 6x1, e quando você chega lá para pautar um debate como esse, aqueles que estão lá recebendo 40 mil reais por mês têm a ousadia de dizer: vocês não querem trabalhar, isso é coisa de preguiçoso. Sabe? Me sobe um ódio tão grande, porque se a gente estivesse falando de preguiçosos, a gente estava falando do Congresso Nacional, por exemplo. A gente estava falando de um Congresso que trabalha de terça a quinta. Isso quando trabalha. Isso aqueles que trabalham. Isso aqueles que têm agenda. Porque a maioria estão ali a passeio. A maioria estão ali para fazer absolutamente nada em prol desse país. Então, o nosso debate no Congresso não é um debate fácil, porque a gente enfrenta um Congresso reacionário, a gente enfrenta um Congresso lotado de empresário, a gente enfrenta um Congresso que quer realmente sugar a classe trabalhadora, porque muita gente quer separar políticos e empresários, e na maioria das vezes eles estão bem juntos e estão lá justamente para essa lógica de trabalho capitalista, onde quer sugar um trabalhador para fazer 5 funções e pagar um salário mínimo. E aí, para eles, esse debate, quando chega lá, é um debate afrontoso. Só que aí eu já chego também com uma pessoa que é afrontosa, que é a Erika Hilton, e aí a gente chega lá e a gente vai colocar esse debate, e aí a gente joga uma audiência pública, e eles querem barrar a audiência pública, e a Erika vai pra cima, e não vai barrar, e a audiência está mantida. A gente vai debater o fim da escala 6x1 lá no Congresso Nacional. Em breve estarei divulgando nas minhas redes sociais, né? A audiência está mantida, embora Marco Feliciano, aquele sugador do povo brasileiro, tenha tentado barrar a nossa audiência, ele não conseguiu, e aí a nossa audiência está mantida, vai acontecer, em breve estarei divulgando a data, onde a gente vai estar lá com especialistas, com a sociedade civil, com trabalhadores, porque eu também falei, não quero uma audiência com gente de gravata, eu quero a classe trabalhadora, eu quero que eles enfrentem a classe trabalhadora, eu quero que eles tenham a ousadia de dizer para a classe trabalhadora que esse movimento é um movimento de preguiçoso, porque esse movimento é um movimento da base
base da pirâmide. É um movimento de pessoas que estão na base sustentando este país, porque na pandemia, por exemplo, né, muita gente aí, né, as empresas, escritórios foram fazer home office. Os trabalhadores do comércio, do varejo continuaram lá, dando a cara a tapa, para que a economia continuasse girando, para que Marco Feliciano continuasse recebendo o seu bom salário de R$40 mil por mês. Sabe, então, me sobe um ódio, porque é patético a gente chegar, né, no Congresso para fazer um debate sério e os caras que vivem às nossas custas dizer que é um movimento de preguiçoso. Então, a gente tá lá com a audiência mantida. Hoje mesmo eu tive uma atualização nas nossas assinaturas. A nossa PEC atingiu 1/3 das assinaturas que precisa para tramitar. A gente está atualmente com 59 assinaturas de deputados e deputadas federais, né? E aí a gente está correndo atrás de mais assinaturas. E aí como você pode ajudar o Movimento VAT? Primeiro de tudo, cobre o seu deputado, seja ele de esquerda, de direita, se atente quem realmente representa a classe trabalhadora. Você tem que cobrar o seu deputado federal, você tem que exigir que ele assine essa PEC, porque essa PEC tem que tramitar. Hoje, a PEC da anistia, a PEC que perdoou uma dívida de partidos com mais de 23 bilhões de reais, foi aprovada. Então, se essa PEC foi aprovada e eles usam esse discurso que o fim da escala 6x1 vai fragilizar a economia, vai desfalcar a economia, a gente pode perceber que é uma falácia, que eles não estão preocupados com a economia, coisa nenhuma. Eles estão preocupados em explorar e escravizar a classe trabalhadora cada vez mais. E aí, continue divulgando e apoiando a nossa petição pública, porque a nossa petição pública, com mais de 1 milhão de assinaturas, ela nos dá esse respaldo dentro do Congresso. O Congresso percebe que é uma demanda popular gigantesca e aí a gente ganha muita força. Então essa petição tá sempre nos meus stories do Instagram, tá sempre no link da minha bio, tá sempre no Twitter. Assinem, é muito importante. Cada assinatura conta muito. Foi dessa forma que a gente conseguiu protocolar uma PEC de forma rápida, digamos assim. E aí o movimento conta também com grupos de WhatsApp de todos os estados, aqui do Rio de Janeiro. A gente pede para que vocês apoiem o movimento, porque nós estamos organizando o 7 de setembro pelo fim da escala 6x1. Ao total, temos aí uma agenda já de 12 estados organizados para fazer atos nas ruas do Brasil pelo fim da escala 6x1 no 7 de setembro. Então é dessa forma que vocês podem apoiar o Movimento VAT para que a gente avance e para que a gente não baixe a crista para nenhum político, porque todos eles estão lá nos seus alto patamar através do nosso suor. Rick, para finalizar, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, queria que você falasse um pouco, você está candidato agora, né, a vereador, como é que você pretende abordar na sua campanha essa pauta, que é uma pauta nacional, né, a gente tem falado aí da proposta de emenda constitucional na Câmara, como é que você pretende abordar essa pauta no debate municipal? Eu, Rick Azevedo, líder do Movimento VAT, sou candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Embora a nossa pauta pelo fim da escala 6x1 é uma pauta do âmbito federal, mas a gente vai trazer também para o âmbito municipal, até porque essa pauta surge no Rio de Janeiro, porque eu moro aqui, então é um momento histórico também para a cidade do Rio de Janeiro, o líder do Movimento VAT se candidatando por aqui, e aqui a gente vai fazer e vai fazer acontecer com que o debate seja de forma mais incisiva nas questões municipais. Agora, veja bem, eu não me torno candidato apenas pelo fim da escala 6x1. A minha candidatura representa os trabalhadores do comércio, do varejo, do setor de serviço, e a gente vai atuar em questões bastante sensíveis, a qual eu já sofri na pele durante anos, que é a saúde mental dos trabalhadores, é a valorização dos trabalhadores. A gente quer trazer um debate muito incisivo para a Câmara Municipal, que é a saúde mental e a valorização dos trabalhadores cariocas. E a gente tem como pretensão promover debates, promover projetos com que faça que a nossa cidade seja pioneira
pelo fim da escala 6x1. A gente tem essa pretensão e aí a gente vai continuar levando a nível nacional, mas a minha forma incisiva de atuar vai ser para defender os trabalhadores e principalmente a saúde mental de todos os trabalhadores e trabalhadoras cariocas. Perfeito. Rick, muito obrigado. Acho que a gente já estava devendo aos nossos ouvintes e espectadores falar desse assunto, que é um assunto que a gente sempre aborda, né? Pincelando. A gente está aqui com uma liderança aí de um movimento importante sobre contra essa escala que realmente é abusiva, é escravocrata, como o Rick anda dizendo aí. A gente está super de acordo, a gente deixa aqui o nosso podcast com as portas abertas, né, Rick, para você, enfim, quando tiver evento, manifestação, pode mandar pra gente, você tem meu WhatsApp, que a gente divulga aqui. E, enfim, obrigado por sua presença. Deixa aí suas redes pra gente acompanhar, para o nosso público também acompanhar aí seus TikToks, que é importante, é uma ferramenta fundamental hoje em dia para comunicação. Obrigado. Sim. Pessoal, Rick Azevedo com 2 Es em todas as redes sociais. Me sigam, vão lá entender a história do Movimento VAT e conto com todos vocês para que a gente possa avançar com esse debate. É isso. Luara Ramos, já dá essa boa noite. Eu vou deixar os recados finais pro final mesmo. Beleza, agradecer ao Rick aí pela conversa de hoje, você, Caio, Fagner, todo mundo que nos ouviu até agora. Eu acho, assim, é sempre assustador, né, como o trabalho se confunde com a nossa vida a ponto de muitas vezes a gente não saber dizer quem a gente é sem mencionar no que a gente trabalha. Isso é maravilhoso. Quer dizer, nós somos aquilo que fazemos, né, Isso. o que resta de nós além do nosso trabalho. E essa confusão, ela não acontece justamente porque o atual sistema capitalista não nos permite viver além de trabalhar. Sobre a redução da jornada de trabalho, é sempre comum ouvir essas duas coisas que nós comentamos aqui, né? Uma é que os patrões vão falir porque terão que arcar com os custos de contratações que não vão produzir o necessário, segundo eles. E a outra é que quem reivindica melhores condições de vida e emprego não quer trabalhar. Uhum. A primeira é mentira, mas a segunda, eu acho que a gente precisa começar a reafirmar. É aquele meme de, mas comunista não gosta de trabalhar mesmo? Mas vai dizer que você gosta? É fundamental entender que amar o que a gente faz é a romantização do trabalho. E no sistema capitalista é a romantização da exploração. Isso. Né? Um bom trabalho não precisa ser amável, mas precisa ser digno. Você pode até encontrar amor no que você faz, mas você não precisa necessariamente amar o seu trabalho. Um trabalho digno é aquele que permite que você tenha tempo para fazer o que ama, inclusive não fazer nada. Né? Viva o ócio, criativo ou não, Eu amo não fazer e nada. viva o tempo de contemplação. É isso, a gente que fala, a gente costuma brincar, né, Fagner, que o trabalho no capitalismo a gente não gosta. É isso mesmo, a gente trabalha porque a gente precisa. Se a gente estivesse trabalhando para mover uma sociedade igualitária, né, como... A sorte deles é que eu tenho boleto. Porque se eu não tivesse... Eu faço várias coisas por dinheiro e a pior delas é trabalhar. A pior delas, não tenho a menor dúvida que a pior delas é trabalhar. Agradecer o Rick pela presença, muito bom o papo, gostei muito também. Antes de finalizar a minha parte aqui, eu só queria deixar aqui registrado, que eu acho que num dia como hoje também a gente não pode deixar de registrar. A gente está gravando hoje numa quarta-feira, e uma quarta-feira daquelas que só o Rio de Janeiro é capaz de nos proporcionar, né? Só para quem é de fora e não acompanhou o noticiário, isso é muito bizarro. Vou fazer só um comentário rápido aqui. Eu viajo muito, né? Trabalho, quase todo mês, estou pelo menos uma semana fora do Rio. E a pergunta que eu mais ouço, Luara, Caio, Rick, a pergunta que eu mais ouço disparadamente em todos os lugares onde eu vou é: o Rio é perigoso assim mesmo? E eu sempre tenho um tremendo cuidado na hora de falar, porque eu sei dos dados, né? O Rio, né, segundo o mapa da violência, o Rio não tá nem entre as 5 capitais mais violentas do Brasil, mas é o que é pintado, né, fora no noticiário Brasil afora. Só que ainda assim, mesmo com esse cuidado, mesmo com esse cuidado na hora de explicar, né, que o Rio é a vitrine do país, então aquilo que acontece aqui repercute em todos os lugares e tal.
Mesmo com esse cuidado, quando acontece coisas como aconteceram nessa quarta-feira, a gente tem que deixar registrado aqui, porque não dá pra gente naturalizar a barbárie, né? Nessa quarta-feira aqui, por conta da violência urbana aqui no Rio de Janeiro, 27 escolas ficaram fechadas, 27 escolas municipais ficaram fechadas na região metropolitana em função de questões entre policiais e traficantes ali na região do Chapadão, ali no bairro, aqueles bairros ali de Costa Barros Filho, aquela região... Chamado de Complexo de Israel. Complexo de Israel. 27 escolas municipais ficaram fechadas, ou seja, isso significa que milhares de crianças não puderam estudar, e são essas milhares de crianças que muita gente depois quer cobrar, né, que elas tenham um futuro como aqueles que estudam no São Bento, no Santo Agostinho e nas escolas de milhares de reais por mês por aí, né? Essas crianças ficaram sem estudar por conta da violência. Aquele ditado muito claro, né? Mais tiro, menos aula, né? Menos aula, mais marginais, né? É aquilo que é uma coisa que é óbvia, né? E aconteceu e eu não poderia deixar de dizer. Além das 27 escolas, essas 27 escolas elas ficaram fechadas em função de 9 ônibus que tiveram, né, fogo ateado e 3 caminhões também em função dessa questão que aconteceu ali naquela região entre policiais e bandidos, né? Que a gente muitas vezes não sabe quem é quem. Quem é quem? Também, porque o Rio de Janeiro também tem isso. Muitas vezes a gente não sabe quem é quem. Às vezes um é só bandido de farda. E para finalizar essa quarta-feira sangrenta que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, mulher feita refém no açaí de São Cristóvão. Açaí, para quem é de São fora... Cristóvão ou de Pilares? Foi de São Cristóvão. São Cristóvão. Para quem é de fora daqui, o açaí é o supermercado, né? Para quem não sabe o que é. E aí eu me pego numa conversa que a gente teve essa semana com o Daniel, né? Nosso quarto elemento que está aqui no estrangeiro. E ele escreveu pra gente dizendo que em Copenhague, que é a cidade onde ele estava, em Copenhague estava tendo um debate feroz na televisão, porque uma pessoa teve um crime violento, né? Um crime de um assassinato à bala. Uma pessoa morreu em Copenhague por um assassinato à bala e a cidade estava ultramobilizada. O debate tomou as redes sociais e tomou a televisão, falando porque uma pessoa morreu. Enquanto eu tô falando aqui, quantas devem ter morrido no Rio de Janeiro, né? E nada acontece. Pelo contrário, a gente elege sempre os mesmos vereadores, os mesmos deputados, os mesmos prefeitos e os mesmos governadores. Estamos de parabéns, até semana que vem. É uma coisa que eu costumo responder quando me perguntam, o Rio é mesmo violento, como parece? O Rio não é 50% do violento como parece, mas é 1000% mais violento do que deveria ser. Então a gente não pode perder isso de vista. É isso. Você que tá vendo na televisão, não é isso tudo. Mas a gente está vivendo aqui é muito pior do que deveria ser, não deveria ser assim. A gente não perde isso de vista. Porque... A gente tinha que estar como Copenhague. Não é isso. Eu acho que na verdade não. A gente deveria estar 1000 vezes pior do que Copenhague, né? No sentido de debatendo o que está acontecendo. Lá eles debatem um assassinato. Aqui, enquanto eu tô terminando a minha fala, eu não sei nem quantas pessoas devem ter sido assassinadas nessa cidade. Pois é. Eu vou dar uma série de recados aqui pra gente finalizar. Não desliga não, ouve o nosso recadinho aí. Se você tá aqui no YouTube, deixa o like, por favor, comentário, dê seu feedback pra gente. Se tiverem perguntas pro Rick, deixem aí no YouTube, a gente passa pro Rick responder. Ele responde, inclusive, vai poder responder no Instagram, né, Rick? No TikTok, é bacana que ele faz essas indagações, essas respostas, ele faz lá na rede social dele. Você que tá no podcast tradicional, no feed também tem, dá pra você avaliar nas plataformas, né, onde é possível avaliar. Então avalie o lado B, pra gente é importante. A gente também quer anunciar que a gente está concorrendo ao prêmio Melhores Podcasts do Brasil. A gente disputa na categoria Assuntos Diversos e você pode votar todo dia, um voto por categoria, até o dia 15 de setembro, no site prêmiompb.com.br. prêmiompb.com.br, MPB de Melhores Podcasts do Brasil. O link vai estar na descrição aqui no YouTube e no feed também. Você pode aproveitar e votar em outros podcasts da Central 3 que concorrem também lá em outras categorias. Outra coisa que vai estar no link aqui da descrição é a pesquisa com ouvintes do lado B, já está no ar. O intuito é a gente conhecer o máximo possível da nossa audiência para poder melhorar os pontos fracos que a gente tem, reforçar os nossos pontos fortes.
entregar um lado B ainda melhor para você aí. Depois de 8 anos, a gente está tentando ouvir vocês. Vocês ouvem a gente há 8 anos, a gente quer ouvir vocês agora. A pesquisa dura poucos minutos, é um Google Formulário, tranquilinho de responder ali, em menos de 5 minutos você mata. E o link vai estar na descrição do episódio, nas redes sociais também do Lado B, você encontra esse link. Então, a gente pede para que você participe, por favor, pra gente é muito importante. A partir do momento que você responder, você compartilha o link nos grupos que vocês têm, com pessoas que ouvem, ou pessoas que já ouviram uma vez na vida o Lado B, que seja. Conhece o Lado B, já ouviu. Manda, porque a gente também está ouvindo os não ouvintes regulares. A gente quer ouvir todo mundo. Então, pra gente é muito importante. A gente também está convidando a todos e todas a ver o novo episódio do Lado B Revista, o episódio 4. Eu entrevistei a Jéssica Lene, uma comunicadora comunitária lá de Manguinhos, favela da Zona Norte do Rio, para falar sobre comunicação popular. E assim, o programa está muito legal. A Jéssica é uma figuraça, menina porque é jovem mesmo, tá? Mas é muito ativa nas redes, muito ativa na comunidade dela. Conheci a Jéssica no curso do NPC, a quem eu deixo um abraço, para Claudinha Santiago. Tá um barato porque dialoga muito com o que o Lado B faz. O Lado B vai tentar, a partir de agora, estar mais próximo das iniciativas de comunicação popular, de iniciativas de comunicação comunitária, porque, afinal de contas, um pouco do que a gente faz aqui, ou muito do que a gente faz aqui também, dialoga com o que eles fazem nas comunidades. A gente, um apoiando o outro, a gente precisa fazer isso mais, então a gente já começa com isso. Lado B, revista, episódio 4, com a Jéssica Lene. Tá aqui no YouTube do Lado B, na playlist do Lado B Revista, em youtube.com/Lado B do Rio. Antes de você desligar e passar para o seu próximo podcast, a gente pede para você apoiar o Lado B pela orelo.cc/Lado B do Rio, a partir de R$10 ou R$20 por mês, no cartão ou no boleto, ou ainda pode mandar um pix para ladobdorio@yahoo.com quando e de quanto quiser. Para você que está no estrangeiro, né, como o nosso amigo Daniel, quer ajudar a gente, mas não sabe como. 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada. Não tem conta para fazer Pix. Vocês podem entrar em contato com a gente, né, por esse e-mail mesmo ou nas redes, que a gente manda as informações de depósito, de transferência para vocês ajudarem o Lado B pelo aplicativo Tap Tap Send, que é um aplicativo que meio que converte transferências internacionais em Pix. A gente encerra por aqui. Semana que vem a gente volta, se tudo der certo, aí com uma pré-candidata, uma amiga da casa que já esteve aqui também, para falar principalmente sobre a cidade de Duque de Caxias, uma cidade que a gente também tem que olhar com muito cuidado, né, Fagner? Porque Caxias é uma cidade que, enfim, a gente precisa disputar, precisa ter jogo lá, e a gente espera que a gente consiga trazer essa pré-candidata. A gente deseja a todos, novamente, um forte abraço. Sintam-se todos e todos que estão nos ouvindo e nos vendo abraçados pelo Adriano, que nos deixou, enfim, e até a próxima semana. Semana que vem eu não tô, né? Só tô de volta agora aqui na semana do dia 7, talvez. O nosso cacheiro viajante, mas o Daniel chega, então vai ter substituição. É isso. Forte amplexo, até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.